Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal PodX86. Eu sou o Denis Esquilante e hoje nós vamos falar de um tema que eu gosto bastante. Nós vamos falar de storage. E no vídeo de hoje eu trago para vocês um hands-on completo da Synology DS1511 Plus. Eu não pretendo me alongar muito falando sobre história, de conceitos, esse tipo de coisa, afinal é um vídeo de hands-on. Mas antes eu gostaria de esclarecer que existem dois principais tipos de storage. As storages de conexão direta, o DAS, e as storages de rede, o NAS, Network Attached Storage. A Synology DS1511 Plus é uma storage do tipo NAS, é o tipo de storage mais usado nas infraestruturas modernas. É importante mencionar que, embora a DS1511 Plus tenha sido introduzida em 2011, os conceitos, a tecnologia empregada está em perfeito alinhamento com as storages mais modernas usadas no mercado. O conhecimento que você adquirir aqui hoje pode lhe servir para muitos outros cenários, muitos outros ambientes, em se tratando de subsistemas de storage. Em se tratando de NAS, storage de rede, nada mais natural que o acesso seja via web. A grande maioria das storages, elas são feitas com acesso através da web. Essa é a tela de login. Pessoal, o sistema operacional da Synology é o DSM, é o Disk Station Manager, também conhecido internamente como SynoOS. Como vocês podem ver, é uma interface bastante clean, bastante simples. Aqui nós temos o menu principal, nós já temos ícones com atalhos para diversos recursos, né? Vamos entrar no painel de controle, permite que você faça uma série de configurações, criação de usuário, integração com Active Directory, compartilhamento de pastas, a parte de atualização de software. Você pode apagar todos os dados, resetar a storage inteira e permite que você faça updates de software, instalação manual de pacotes, configuração de backup. Você pode replicar todos os dados, fazer uma cópia de backup num site remoto, em nuvem. Enfim, tem uma série de recursos para manter a integridade do seu sistema. Aqui no InfoCenter, um estado geral das condições da storage, né? Serial number, modelo, processador. Ó, nós temos aqui um Intel Atom D525, clock de 1.8 GHz. São dois núcleos, esse processador é Hyper-Thread, então são dois núcleos físicos, mais dois núcleos virtuais, são 4 núcleos, né, virtuais. 3 GB de memória RAM. Originalmente a DS1511 vem com apenas 1 GB de memória. Eu fiz o upgrade, né, coloquei o máximo que era permitido na época. Inicialmente o DSM era um sistema operacional de 32 bits, então mesmo que eu colocasse aí mais memória além dos 3 GB, além dos 4 GB, ele não iria conseguir endereçar. Aqui é a versão do sistema operacional, System Time, o tempo que ela está ligada, o status, né, de temperatura, 38 graus. Aqui eu estou usando o NTP para manter a data e hora sincronizada. Eu acho isso muito importante. Aliás, pessoal, NTP é um serviço essencial nas redes modernas. Parte de rede, toda a parte de DNS, Default Gateway, domínio, tudo fica aqui. É uma tela de overview, o próprio nome diz, é um InfoCenter, não é onde você configura as coisas. Parte de storage, tenho aqui os volumes, os discos, tenho aqui o estado de cada um dos discos, em que pool que ele está associado. Aqui eu tenho o modelo, a temperatura. Parte de serviços, a parte de serviços aqui, digamos que é uma versão bem simplificada, não é uma versão completa de todos os serviços que rodam na storage. Aqui, sobretudo, são alguns serviços que o próprio usuário pode interagir. Device Analytics eu não uso, Synology Account também não uso, essa é a parte de overview. E o Resource Monitor, um overview de todo o seu sistema, mas também traz individualizado CPU, memória, rede, disco, volumes, a parte de iSCSI, que é um protocolo muito legal, depois eu vou falar um pouquinho dele. Aqui a parte de CPU, o Atom é mais do que suficiente. Você tem muita demanda, muito tráfego de dados, ou está fazendo algum tipo de operação muito específica na storage, observa que a CPU às vezes não dá conta. Ela chega aí a bater o 100% de utilização. Aqui nós temos a composição de memória, né? São 3 GB, eu tenho apenas 9% utilizado. Para o meu uso, todos os testes, os laboratórios que eu fiz com essa storage,
3 GB, dá e sobra, com certeza. Parte de rede, aqui vocês observam que a interface Bond 1, aqui eu tenho um Link Aggregation configurado. Parte de disco, essa parte é bem legal, pessoal. Quando eu estou fazendo algum teste, estou medindo performance, essa parte aqui de disco, ela é bem interessante. Quando você muda aqui para Transfer Rate, eu consigo ver efetivamente quanto que está consumindo de banda, quanto que está a utilização dos meus discos. E eu posso fazer isso daí individualmente, ou posso selecionar todos os discos também. Se eu quiser verificar um disco especificamente, eu posso marcá-lo aqui. Parte de volume também é interessante. Eu tenho basicamente a mesma visão que eu tenho para disco, só que aqui separado por volume. E o iSCSI, eu usei muito o iSCSI quando eu tinha meu lab de virtualização. Quem trabalha com VMware, inclusive quem conhece a AWS, o EBS, o Elastic Block Storage, todo baseado no protocolo iSCSI. O iSCSI, pessoal, vem dos antigos discos de servidores com interface SCSI, e o iSCSI foi uma implementação do protocolo SCSI em cima de rede, né? Ele trabalha dentro da camada de rede. Então, através de uma conexão Ethernet, por exemplo, você pode mandar comandos SCSI. O protocolo iSCSI, ele é particularmente interessante porque ele permite que você atache uma unidade de armazenamento em blocos diretamente numa máquina através da rede. Para um sistema operacional que está fazendo acesso a um volume iSCSI, é como se ele tivesse um disco local conectado diretamente na máquina. Eu vou fazer um mapeamento de um volume iSCSI numa máquina Windows que eu tenho disponível e vocês vão ver como que ele funciona e como ele é interessante. Em ambientes de virtualização, seja com VMware, quem usa Vim Backup, existem uma série de serviços, uma série de servidores que fazem acesso aos subsistemas de storage exclusivamente com o protocolo iSCSI. É um protocolo muito versátil, ele entrega uma boa velocidade, uma boa conexão, depende de uma série de variáveis, velocidade da rede, dos discos. É um protocolo amplamente usado, inclusive em grandes data centers. É muito importante aí você conhecer o protocolo iSCSI, é um protocolo essencial nas arquiteturas de infraestrutura modernas. Aqui a gente tem algumas outras abas, o Task Manager, para que você possa observar o estado dos serviços e os processos. Não é possível, diferente do Windows, diferente do Linux, diferente do macOS, a partir daqui você não consegue, por exemplo, encerrar um processo. Ele não te dá essa opção. Vê o tempo de CPU que ele está consumindo, o percentual de uso de CPU, quantidade de memória, taxa de leitura, taxa de escrita. Aqui a gente tem os usuários conectados. Essa parte é bem interessante porque ele consegue exibir todos os usuários que estão conectados ao endereço IP de origem, o protocolo de todos os acessos. Speed Limit, daqui é um recurso interessante, é uma espécie de Traffic Shaping, né? Dá para você estabelecer por tipo de protocolo, por tipo de usuário, por tipo de serviço, você consegue estabelecer uma série de limites para acessar o storage. Aqui é a parte de ajustes, né, do Resource Monitor, o tempo aí que ele vai fazer o refresh das telas. Aqui você pode configurar alguns alarmes, é importante quando você tem um ambiente em produção. Agora vamos para a parte que começa a ficar interessante. Esse aqui é o Storage Manager, é a principal ferramenta com a qual vocês vão interagir com o subsistema de storage. Seja na Synology, seja numa IBM, numa Dell, numa QNAP, em qualquer outro tipo de storage. Aqui é onde você configura seus discos, é onde você configura o nível de rede que você vai usar os discos, quantos volumes você vai criar. Essa é a visão geral dos discos físicos que eu tenho conectado na storage. A DS1511 Plus usa discos padrão, 3,5 polegadas, são aqueles discos maiores, né, os famosos HDs de desktop. Ele também suporta discos de 2,5 polegadas, com form factor de notebook. E ele também suporta SSDs. Aqui a gente tem como ver algumas informações do disco. Eu tenho o modelo, a capacidade do disco, um contador de bad sector, é um problema em HDs mecânicos. Eu tenho um bad sector aqui, nada preocupante. Outras informações como temperatura, o serial number, a versão do firmware. Aqui eu tenho como fazer a leitura dos parâmetros de Smart. Isso é muito útil para você fazer uma análise preditiva de falha de disco, você trocar seus
discos, e a gente tem os detalhes de cada atributo. E nessa parte do Storage Manager, avaliar a saúde de todos os meus discos. Aqui é a parte de logs. O que o teste de Smart faz? No Quick Test ele faz uma leitura rápida, e no Extended Test esse teste demora um pouquinho mais, mas ele vai fazer uma varredura minuciosa em cada um dos parâmetros que podem afetar a saúde e a integridade do seu disco. Aqui a parte de ajustes, Drive Health Report, tem como você disparar alertas, relatórios da saúde dos seus discos. Bad Sector Warning, é importante ter esse parâmetro ativado. SSD Estimated Lifespan Notification, isso daqui é muito importante quando você está usando SSDs. Não é interessante, ao menos nesse modelo de storage, você usar SSDs, tá, pessoal? O ideal aqui é que você use discos mecânicos realmente. Por quê? A interface SATA deste modelo é SATA 2, é a segunda versão do SATA. Então ela está limitada a 3 gigabits por segundo, que fazendo uma conversão dá algo em torno de 300 megabytes por segundo como limite teórico. Ao menos nesse modelo eu não recomendo que você coloque SSD. A única vantagem que talvez você possa ter em usar o SSD num modelo de storage como esse, maior segurança dos dados, né? Os SSDs são bem mais confiáveis que os discos mecânicos. Fora isso, não existe nenhuma vantagem prática ou técnica em utilizar SSDs nesse modelo de storage. E voltando aqui, né, vamos à primeira página aqui de overview do Storage Manager. Uma visão geral das condições dos seus volumes, dos seus discos, de uma série de parâmetros do seu RAID, uma seta verde aí escrito Health, então você sabe que todo o seu ambiente aqui está tranquilo, está seguro. Storage Pool Health, aqui o nível de rede, a capacidade em uso, a quantidade de discos. Essa é uma storage com 5 baias, você não precisa popular todas as baias, dependendo do nível RAID que você for usar. No meu caso eu estou usando o RAID 6, que é um nível de rede que oferece redundância, balanceamento de carga, e o principal benefício do RAID 6 é que eu tenho redundância para falha de até 2 discos. Eu preferi perder um pouco da capacidade, né, de armazenamento, mas em contrapartida eu ganhei um pouquinho mais em segurança e principalmente em redundância. É importante lembrar que o RAID não é em hipótese alguma substituto do backup. Eu tenho meu backup é feito em outra unidade, então eu tenho garantia total de que se eu tiver uma falha catastrófica no meu storage, eu consigo recuperar todos os meus dados. O RAID, ele muitas vezes ele é associado com segurança para evitar a perda de dados, mas na verdade o RAID é um recurso de redundância. E redundância, pessoal, quando a gente fala em redundância, a gente está falando de um dos princípios, a disponibilidade, que o seu equipamento precisa oferecer. Aqui a gente vai para uma parte importante, grande maioria dos storages trabalham dessa mesma forma. Você tem aqui a divisão lógica dos discos através de volumes. E os volumes possuem características próprias. Por exemplo, abaixo de um volume você pode ter uma determinada file system, com ext4, volume com ZFS. Esse modelo, infelizmente, só tem disponível o ext4. Tem um detalhe interessante em relação aos volumes, né? Vocês podem observar, ó, eu tenho volume 2, volume 5, volume 7, embora eu só tenha 3 volumes. Essa é uma característica do DSM e conforme você vai criando volume, vai apagando, ele meio que perde, né? Ele não usa uma sequência de numeração de volumes que estejam livres. Um exemplo, eu criei 3 volumes, volume 1, 2 e 3. Aí num dado momento eu criei o 4º volume e apaguei o volume 1, apaguei o volume 3. Na hora que eu crio um volume, ele não permite que eu configure isso, então ele vai usando ali aleatoriamente. Tem algum problema? Não tem problema algum, mas por questões de organização, e eu sou um cara organizado, eu preferia que isso aqui estivesse numa sequência correta, né? Volumes 1, 2 e 3. Na parte de configuração, eu não tenho como mudar isso. É apenas um detalhe. Voltando à parte de volumes, nós temos aqui o nível de RAID utilizado no volume. Obviamente que aqui ele vai herdar o nível de RAID configurado no Storage Pool, porque é lá que você configura o RAID, não na parte de volumes. Mas aqui eu estou usando uma versão mais flexível
do nível de RAID proprietária da Synology, que é o SHR, Synology Hybrid RAID. A diferença é que ele permite que você misture discos de diversas velocidades, discos de diversas capacidades, mas hoje a grande maioria das storages utilizam algum nível de RAID que já permite essa flexibilização. No passado, quando o RAID começou a ser amplamente usado, obrigatoriamente tinha que usar discos da mesma capacidade, da mesma velocidade, do mesmo tipo, você não podia fazer essa mistura. Um ponto aí de atenção que, dependendo do nível RAID que você usar, eu aconselho, mesmo que o sistema te permita a flexibilidade de usar discos com diferentes capacidades, sempre usar discos com a mesma capacidade. Por quê? Em alguns casos, você pode estar desperdiçando espaço útil de armazenamento para que ele faça a parte ali de paridade, todos os cálculos necessários, por ignorar capacidade além dos discos que você já tem. Isso é muito importante, existem até calculadoras online aí de RAID, e a própria Synology disponibiliza no website oficial uma calculadora de SHR. E lá você pode ver que existe um desperdício importante aí, dependendo da capacidade e do tamanho dos discos que você usa. Então, sempre que possível, use discos idênticos. Voltando à capacidade total do volume, a capacidade usada e a capacidade disponível. Vocês podem ver aqui, ó, na parte de configuração, a capacidade atual que está alocada, 2 teras, a capacidade máxima alocável para esse volume, e aqui eu tenho a capacidade atual que eu posso modificar. Eu posso expandir. Nesse modelo aqui não permite a redução. Existem alguns subsistemas, alguns modelos de storage que é possível você fazer a redução de um volume, desde que você tenha espaço disponível, ele não tenha sido totalmente utilizado. Não é o caso da Synology. No DSM isso não é possível. Basicamente é isso na parte de volumes. Storage Pool. Essa é a parte principal de armazenamento do Synology. Aqui é onde você vai alocar seus discos, configurar o nível de RAID, dividi-los em vários arranjos de RAID. No meu caso aqui, todos os discos já estão alocados. Eu optei por fazer um RAID 6. O RAID 6 exige que eu tenha os 5 discos, né, as 5 baias ocupadas. Permite uma tolerância à falha de 2 drives. Eu posso perder um drive, meu volume vai continuar disponível, vai me alarmar que ele está degradado, mas eu ainda vou ter acesso a ele, consigo copiar meus dados normalmente, transferir dados de ou para a storage, e na eventual ocasião um segundo drive falhar, eu ainda vou ter esse volume disponível. E lógico, se um terceiro drive falhar, aí eu perco o volume como um todo, né? E não precisa desligar, não precisa fazer nada. Diferente dos primeiros modelos, das primeiras controladoras RAID, hoje basicamente se um disco alarma com falha no arranjo de RAID, você saca o disco defeituoso que apresentou a falha, coloca um disco novo no lugar e o processo de rebuilding é automático. Você não precisa iniciar nada, não precisa dar nenhum comando. É bem diferente de quem administrou os servidores com controladoras RAID, aquelas Adaptec, SCSI, lá do passado. Lembra que um tanto quanto problemático fazer a administração desses volumes RAID, sobretudo quando apresentava falhas. RAID significa redundância, significa disponibilidade. Não tem nada a ver com backup. Numa eventual falha de RAID, eu já, na minha vida, né, na minha carreira, eu já me deparei com diversas situações onde um volume RAID foi degradado, ele falhou numa condição quase que irrecuperável. E, apesar da redundância, não confie, né, na aparente segurança que um RAID pode oferecer. Em alguns cenários, né, é interessante de repente fazer diferentes arranjos de RAID, né? Por exemplo, eu poderia usar 2 discos para fazer um RAID 0, a distribuição do I/O através desses 2 discos. Eu poderia criar um outro storage pool espelhado usando o RAID 1. A DS1511 permite ainda a adição de 2 componentes de expansão. Esses módulos de expansão possuem mais 5 baias. Eu poderia ter, por exemplo, aqui um sistema com 15 discos. A expansão é feita através de conexões eSATA, também limitadas a 3 gigabits por segundo. Não recomendo que você utilize, não. Se você precisa de uma storage maior, é interessante procurar por modelos que já tenham
tem uma quantidade maior aí de bias. A parte de ajustes, né, você tem uma breve descrição. O storage pool, né, a numeração, exemplo do que acontece nos volumes, a numeração aqui na nomenclatura do storage pool é automática. Então ele vai criando ali 1, 2, 3. E aqui na parte de ações, nós temos o repair, o add drive, o change RAID type. Nós temos o Change Settings. O Repair, basicamente você não utiliza, né? Como eu disse, o sistema ele é praticamente automático, ele é autônomo, né? Dependendo do nível de RAID que você está usando, é possível você modificar, né, o tipo de RAID. No meu caso aqui, estou usando o SHR2, ele não me permite que eu mude para nenhum outro tipo de nível RAID. E se você precisar fazer isso, não tem muito o que fazer. É copiar seus dados para outra área de armazenamento, né? Outro servidor, outro storage, para um HD externo, destruir os arranjos RAID que você tem e começar do zero. Eu já fiz isso uma par de vezes, tá, pessoal? Aqui na parte de settings, a descrição, né, do storage pool é só um descritivo, não é o nome. E aqui a gente tem o tamanho do strip cache size. Eu sugiro que você não modifique, mantenha o padrão, a não ser que você tenha absoluta certeza da alteração que você precisa, né? Ele diz aqui, ó, reduzindo o tamanho do cache de strip, pode reduzir a latência de leitura e gravação, mas isso reduz a taxa de throughput de I/O e pode também impactar na velocidade do resync do RAID numa eventual falha. A não ser que você saiba exatamente o que você está fazendo, eu sugiro que você não modifique esse parâmetro aqui. A parte de hot spare nada mais é do que um disco sobressalente, ocioso, apenas disponível e pronto caso um disco falhe. O sistema RAID pode alocar esse disco automaticamente, você não precisa se preocupar com mais nada. Vai iniciar o processo de rebuild. Basicamente é isso, essa é a parte de Storage Manager. É a parte principal de qualquer componente de storage, né? Aqui é onde você configura toda a sua estratégia de redundância, o nível de RAID que você vai utilizar. Então eu diria que essa é a parte aí que a gente tem que ter mais atenção. Antes de sair criando volume, sair criando storage pools, monte uma estratégia, se baseie efetivamente na carga de trabalho que você vai ter. A escolha do nível de RAID, se você vai criar um ou vários storage pools, tem impacto direto sobre o I/O, sobre a performance que você vai ter no final. A área de folder, né, como o próprio nome indica, é a parte onde você vai compartilhar os seus volumes, né? Aqui que você determina os compartilhamentos, o tipo de compartilhamento. Este também é um componente muito importante, né, das storages modernas. Já trazem ali em seu sistema operacional, em seu código interno, todos os protocolos de compartilhamento, interfaces, tudo que você vai precisar para compartilhar arquivos na sua rede. Dispensando de servidores dedicados, você não precisa mais de um file server, não precisa mais disso. E é nesta tela que você pode criar os seus compartilhamentos. Nas propriedades do compartilhamento, aqui você tem, né, a aba geral, você vai ter o nome do compartilhamento, uma descrição, a localização dele, que no sistema DSM reside dentro de algum volume. Para você compartilhar, né, uma pasta, arquivos, você precisa colocá-los no volume. Uma dica muito importante quando estamos falando de storage Synology. Aqui eu tenho um botão delete. Cuidado quando forem usar esse recurso, se vocês precisarem apagar um compartilhamento. No sistema DSM, apagar um compartilhamento implica em apagar todos os dados daquele volume. Ele até me traz um alerta aqui, ó, delete shared folder. Ele pergunta se eu tenho certeza realmente que eu quero apagar e ele me traz aqui um disclaimer. Eu entendo que todas as pastas compartilhadas serão permanentemente removidas e não podem ser recuperadas. Num sistema Windows, por exemplo, né, num Linux usando Samba, é perfeitamente possível eu tirar o compartilhamento e manter os dados lá. Eu só deixo de compartilhar aquela estrutura de pastas. Aqui no sistema DSM da Synology é um pouquinho diferente e é muito importante que você tenha ciência disso. Voltando aqui nas configurações, nós temos alguns recursos interessantes, né? Por exemplo, eu posso esconder essa pasta compartilhada do My Network Places, né? Que é uma área do Windows. Eu posso esconder subpastas e arquivos de usuários que
não tenho permissão de acessar, eu posso ativar aqui a lixeira, né, Enable Recycle Bin. Indo agora para a aba Encryption, eu posso encriptar, é um recurso muito importante, eu posso encriptar os dados em repouso na storage. Na aba Advanced, a gente tem algumas filters adicionais, né? Aí depende, né, do tipo de volume, do tipo de file system que você está usando, sobretudo da file system. Então, no meu caso aqui, eu estou usando ext4, muitas dessas filters não estão ativadas, né? Aqui na aba de permissões, é um modelo bem simplificado de permissionamento, né? Ele, inclusive, não permite muita granularidade aí na parte de permissionamento, diferente do que você pode fazer no Windows com as ACLs, que é um recurso muito poderoso, ou mesmo no Linux, né? Então, aqui, basicamente, você indica os usuários que podem ou não ter acesso. Eles podem estar, assim como em qualquer ambiente, associados a um grupo. Você pode aqui bloquear o acesso. Você pode especificar que esses usuários explicitamente não terão acesso. Você pode definir acesso de leitura e gravação, acesso de somente leitura ou um acesso customizado. É bem simples, né? Eu diria até que é bem limitado em relação ao que a gente pode ter aí num servidor de arquivos baseado no Windows, mas ele permite aí que você tenha as principais funcionalidades de um compartilhamento, que é negar um acesso, conceder um acesso de somente leitura ou um acesso expandido de leitura e gravação. E aqui, meus amigos, nós temos também as permissões avançadas que permitem, né, uma granularidade, um permissionamento, um nível de permissionamento bem maior. A gente pode, por exemplo, desabilitar a navegação na estrutura de diretórios, a gente pode desabilitar a modificação de arquivos já existentes, a gente pode, inclusive, desabilitar o download, a cópia local de arquivos que estão armazenados na storage. Um pouco mais abaixo, nós temos a parte de permissionamento de compartilhamento avançado, que não muda muito em relação à primeira aba, né? Mas permite uma camada adicional de permissionamento. Em alguns serviços específicos, como Windows File Sharing, Apple File Sharing, FileStation, FTP, WebDev. Não muda muito para a primeira aba. Como eu disse, você não tem muita granularidade, né? É somente um layer, né? Uma camada adicional, uma camada subjacente de controle de permissionamento. E vamos para a última aba, NFS Permissions, que se aplica somente a compartilhamentos NFS. NFS, Network File System. É um modelo de compartilhamento de arquivos muito antigo, originado em sistemas Unix. No passado, quando você tinha que compartilhar alguma coisa, você usava o serviço NFS. É um serviço bastante interessante e um caso de uso atual, eu diria que pode ser, por exemplo, para você criar data stores e apresentá-los a um ambiente de VMware, né? O VMware ainda é compatível com o Network File System. Inclusive, né, muitas empresas, né, em alguns ambientes corporativos, o pessoal ainda usa bastante o Network File System. Embora seja um protocolo antigo, recentemente eu tive que configurar Network File System entre dois servidores de banco de dados Oracle em Linux, e para transferir dumps do Oracle do servidor antigo para o novo, eu usei o NFS por ser uma forma simples, uma forma relativamente prática de você transferir arquivos de um sistema Linux para outro. Eu poderia fazer isso usando o Secure Copy, mas o Secure Copy ele demora muito para fazer a cópia dos arquivos. O Network File System ele tem uma performance bastante interessante. Ainda aqui na aba de Shared Folders, dentro de ações, eu posso aqui limpar todas as lixeiras, eu posso criar aqui uma rotina agendada, executar a limpeza das lixeiras, porque isso consome espaço. E o Key Manager é onde você inicializa o armazenamento das suas chaves de criptografia. Esse recurso só é útil se você usa a criptografia em repouso, a criptografia das pastas compartilhadas, que não é o meu caso. E ainda falando sobre compartilhamento, eu gostaria de vir aqui na aba File Services para mostrar para vocês como funciona a configuração dos protocolos de compartilhamento de arquivos. Aqui a gente tem na primeira aba os controles de SMB, AFP e NFS. SMB é o protocolo padrão de redes Windows, né? SMB deriva de Server Message Block. O AFP é o protocolo nativo, um protocolo antigo usado pelos sistemas da Apple, e o NFS,
que é um sistema muito usado, né, hoje não tanto, né, mas foi um sistema muito usado em ambientes Unix e Linux. E NFS vem de Network File System. Aqui é onde permite você habilite ou não, né, os protocolos. No meu caso aqui eu só ativo o SMB. Workgroup é o grupo de trabalho, né, quando você não tem um AD, um Active Directory, não tem um domínio na sua rede, você pode usar somente o nome de grupo. Aqui ele permite que eu habilite os logs de criação, deleção, leitura, escrita, renomear, movimentar arquivos. É uma parte bem importante. No meu caso eu não habilito, porque eu não tenho essa necessidade. E aqui em Advanced Settings eu tenho uma série de configurações específicas do protocolo SMB. O primeiro parâmetro é o servidor WINS. Hoje em dia meio que caiu em desuso, né? O WINS é Windows Name Server, era um servidor de nome de domínio NetBIOS, né? Para redes LAN Manager, redes NT, a gente usava bastante servidores WINS. Hoje, com AD, né, que é todo baseado em DNS, a gente não precisa mais usar o server WINS. Aqui é onde também eu posso especificar a versão máxima do protocolo SMB, a versão mínima, o range, né, de protocolos suportados, depois a gente vai até mexer nisso aqui. A parte de encriptação em trânsito, né, o modo de encriptação em trânsito, eu posso deixar desabilitado, automático ou forçar, né, isso aqui é interessante também. E aqui a gente tem uma série de outros parâmetros relacionados ao protocolo SMB, mas nenhum deles aqui eu faço uso, né. O que eu vejo aqui, o que é bem interessante é esse VetoFiles. O VetoFiles é um recurso do Samba que permite que você bloqueie a gravação de determinados tipos de arquivos, por exemplo, arquivo.eml, né, que são arquivos de e-mail que podem conter algum tipo de malware, assim como no servidor de arquivos Windows também permite fazer isso através do recurso File Screening. É um recurso bem interessante em ambientes corporativos. Não é o meu caso aqui. Aqui no protocolo AFP a mesma coisa, né? Você tem as configurações básicas do protocolo, algumas configurações avançadas. Nas versões novas do macOS, a Apple optou por tornar o protocolo AFP obsoleto e passou a privilegiar o uso do protocolo SMB. Então, habilitando o SMB, eu tenho aqui compartilhamento de arquivos tanto no Mac quanto no Windows. O Network File System, né, que é usado em casos muito específicos, né, como eu mencionei antes. Também não estou usando, não vou mexer em nada aqui. Dá para você aplicar um nível de permissionamento tipo Unix no Network File System, eles trabalham em conjunto. Você pode modificar aqui tamanhos do pacote de leitura, tamanhos do pacote de gravação, ajustes de Kerberos, né, as chaves Kerberos para fazer autenticação. E aqui nós temos alguns outros protocolos, né, por exemplo, o FTP, de File Transfer Protocol, né, é um serviço muito usado. Eu não tenho em uso aqui na minha rede, eu não gosto do FTP. É um protocolo muito antigo, né? Embora aqui ele já consiga aplicar camadas de segurança, né? Ele consegue trabalhar com SSL, TLS. FTP, o Trivial File Transfer, né? É um protocolo bem interessante, por exemplo, para quem é da área de redes, né? Da área de network, normalmente as imagens, né? Até uns anos atrás, as imagens de firmware, elas eram transferidas através do protocolo TFTP. Ainda hoje é suportado, né, mas os switches, os routers modernos, eles já têm porta USB, que facilita muito esse processo, né. É interessante, é um recurso bacana, digamos, aí para ter disponível, mas não é um recurso aí que a gente usa normalmente no dia a dia, exceto, né, se você for um cara aí de networking. O R5 é um protocolo muito antigo, muito importante para replicação de dados. Muitas storages modernas, inclusive storages de nível corporativo, usam o R5 em algum processo de replicação. O R5 era muito defamado por causa da questão da segurança, né? A configuração dele é extremamente simples, mas nesse caso aqui a gente já consegue aplicar aí uma camada de segurança, né? A gente consegue encriptar todo o tráfego do R5, tornando aí a conexão mais segura, mais robusta, inclusive. Também dá para aplicar aqui limite de velocidade, né? Fazer um traffic shaping básico aí na transferência dos dados. Lógico que quando você pensa em R5, a ideia, por exemplo, é replicar uma storage para outra storage, esteja ela na mesma rede ou esteja ela num outro local, né? Você pode, por exemplo, ter outra storage, sei lá, nos Estados Unidos,
né, ter uma VPN conectando os dois sites e você pode fazer a replicação remota através do R-Sync. Inclusive, muitas histórias de nível corporativo, né, nível empresarial, Dell, HP, muitas delas usam recursos do R-Sync para fazer a sincronização remota. Aqui na aba avançada nós temos alguns controles aí do serviço Bonjour, o SSDP, o WS Discovery. O serviço Bonjour é muito usado em redes Macintosh ou por sistemas da Apple, por exemplo, para Time Machine, para compartilhamento de impressoras, uma série de serviços da Apple ainda são baseados no protocolo Bonjour. O SSDP é um protocolo de descoberta em redes Microsoft, igualmente o WS Discovery. Nenhum desses protocolos é essencial, poderia desabilitá-los. No meu caso aqui específico, eu uso o Bonjour porque eu tenho um volume de Time Machine, que é onde eu faço todos os backups dos meus Macs, né? Então eu preciso ter esse recurso ativado. Inclusive aqui no Set Time Machine Folders, eu tenho aqui especificado a minha pasta de armazenamento dos backups dos meus Macs. Aqui na parte de usuários é realmente muito simples, né? Nós temos aqui como criar, apagar usuários, né? São os usuários do storage. Vou clicar no usuário aqui. Aqui você define alguns parâmetros, né? As informações básicas, senha, e-mail. Grupos de usuário, você pode colocar o usuário em algum grupo que permita concessão. Permissões básicas, você pode controlar o permissionamento, por exemplo, aos compartilhamentos através dessa aba. Aqui a parte de cotas é muito importante, né, que um servidor de arquivos, né, ou uma storage que se propõe a compartilhar arquivos, tem algum mecanismo para limitar ali a quantidade de informações que podem ser gravadas por um determinado usuário ou um determinado grupo de usuário, e isso é feito através de cotas. No meu caso aqui eu não uso, né, não tenho essa necessidade, mas é importante saber que o recurso existe caso você vai implementar uma Synology num ambiente corporativo, por exemplo. Speed Limit, aqui é onde você especifica o limite, né, de transferência de dados, né, de velocidade de transferência de dados para alguns serviços, né? Aqui você pode usar um schedule para determinar esses limites. Por exemplo, de noite eu não quero que os caras consigam transferir mais do que 20 megabytes por segundo. Por aqui você pode fazer. Aqui a parte avançada, né? A gente tem alguns parâmetros, né? Como por exemplo, ajustes de senha, expiração de senha, verificação de dois fatores. A Synology ela suporta. Aqui nós temos o User Home, é onde você vai determinar uma localização, volume, né? Para fazer a gravação do serviço de Home Directory dos usuários. É um recurso interessante, no meu caso aqui também não estou usando, não tenho essa necessidade, somente eu uso. A parte de grupos, onde você cria os diferentes grupos, dá as permissões, aplica a cota por grupo também. Aplicações, você pode permitir ou negar o acesso a determinadas aplicações do storage diretamente aqui nos grupos. Domain LDAP, aqui é onde você ingressa a sua storage num domínio, né, do Active Directory, num domínio Samba. Aqui eu vou pular algumas seções, não há necessidade de passar por todas, né, vou só nas mais importantes. Aqui em Network, na aba geral, a gente tem uma visão superficial dos parâmetros de rede, dá para ajustar algumas coisinhas. Aqui, por exemplo, onde você configura o proxy. Na parte avançada aqui a gente tem algumas configurações, né, por exemplo, responder a requisições ARP quando o endereço IP de destino é o mesmo do endereço IP está vindo da interface de origem. Você pode habilitar múltiplos gateways, normalmente isso pode dar algum tipo de problema, né? Ele permite que você habilite isso aqui. Pode habilitar a detecção de conflito de endereço IP, caso alguma máquina entre em conflito com seu storage, né? Aqui na aba Network Interface é onde nós fazemos as configurações da rede, né? No meu caso eu estou usando o Link Aggregation, né? Que é um recurso do protocolo 802.3AD. Eu tenho um switch na minha rede que também suporta o protocolo. Então eu faço o link aggregation de duas interfaces de gigabit e ela se torna o bond 1, né, que é uma interface de 2 gigabits. Isso oferece redundância, né, balanceamento de carga e dá um throughput maior no tráfego da rede. Aqui em Edit a gente pode configurar os parâmetros do link aggregation, balanceamento de carga. Eu posso usar as duas interfaces só para balancear a carga, eu posso usar uma interface como ativa e a outra como standby para a gente ter tolerância a falhas. Então tem uma série de recursos. Aqui na aba IPv4 é onde você configura, né,
o endereçamento IP da sua rede para o storage, né? O IP address, a subnet, o gateway, servidor DNS. Você pode configurar o Synology como default gateway da sua rede, ele pode rotear pacotes IPv4. Você pode modificar o tamanho de MTU em subsistemas de storage, né? Em redes de armazenamento, né? Storage Area Network. Normalmente você usa MTUs mais altos, né? Para manter os pacotes de rede maiores e aumentar o throughput, a transferência de dados, né? Normalmente o MTU máximo é 9.000. O meu aqui está no padrão, que é 1.500, embora aquele esteja especificado. Mas como eu falei, ó, tamanho máximo do MTU em redes Ethernet é 9.000. E aqui um recurso interessante, né, sobretudo em ambientes corporativos, que é o recurso de Virtual LAN, o protocolo 802.1q. Aqui você pode habilitar para a sua história de estar numa VLAN diferente, né, da default. Normalmente, Storage Area Network, para servidores, para redes de armazenamento, normalmente a gente tem segregação, aí, segmentação por VLANs, né? Aqui é onde você habilita isso e onde você pode configurar o VLAN ID. Aqui na aba IPv6 é onde você configura o endereçamento IPv6 na sua rede. Na minha rede aqui eu não estou usando IPv6. 802.1x, você pode autenticar o 802.1x, que é um mecanismo de autenticação, né? É um controle de acesso à rede. Em ambientes corporativos é uma funcionalidade, é uma filter muito importante para ser usada, né? E você garante, né, que o dispositivo ele se autentique antes. Próxima aba, Traffic Control, é uma funcionalidade bem interessante da Synology, né? Ele faz um Traffic Shaping e aqui eu posso fazer o controle por porta. Eu posso usar uma lista de aplicativos para aplicar o Traffic Shaping. Eu posso customizar por tipo, a porta de origem ou porta de destino, portas separadas por vírgula, ou usar um range, né, uma faixa de portas para aplicar o Traffic Shaping. Aqui as configurações de banda, largura de banda garantida, largura de banda máxima. Nos ambientes corporativos, né, em se tratando de storage, eu não vejo esse recurso sendo muito utilizado, mas eu imagino, por exemplo, que você deseja hospedar um site FTP e você queira fazer um controle de banda, né? O FTP, o protocolo por si só, não possui nenhum tipo de controle de banda. Então, o que ele tiver disponível, ele vai usar numa transferência de arquivos, né? Eu já vi, por exemplo, conexões de FTP entre servidores saturarem links de internet. É um caso de uso aí possível para esse recurso. Static Route é onde você configura as rotas estáticas. Temos aqui a tabela de roteamento. É bem simples, né? Eu tenho aqui a tabela principal, né? Eu tenho a rota default, né? Tá direcionando para o meu gateway, né? O gateway da rede. Uma rota padrão, né? Para a interface de rede. Todo sistema tem, então aqui não tem muito o que mexer. Mas se você precisar, por exemplo, um link secundário de internet, eu tenho um gateway diferente para chegar nesse link, né, para acessar esse link. Isso aqui é um recurso de qualquer sistema, né, que opera em rede, né, você tem que ter alguma forma de manipular a tabela de roteamento, uma vez aí que você pode ter um link exclusivo, um link dedicado, e que passe por um gateway, né, separado do default gateway da sua rede, e você precise aí configurar uma tabela de rota, uma rota estática aí para outro endereço. SM Settings, aqui é onde a gente configura, né, o portal, por exemplo, a página web, né, o gerenciamento do sistema. Aqui você pode especificar as portas, né. Por padrão, o DSM não vai permitir que você use as portas 80443, ele já dá um alerta aqui, ó, this port number is reserved for system use only. Então você tem que entrar obrigatoriamente com outra porta. Poderia usar aqui 8080, 4343. Por questões de segurança, dependendo do seu ambiente, dependendo do seu cenário, eu sugiro que você modifique as portas padrão. É uma boa prática, né? Não é efetivamente um recurso de segurança, mas é uma boa prática aí para você empregar no seu ambiente. Aqui alguns outros parâmetros, né? HTTP2, Enable the Server Header em HTTP Responses, né? Muitos servidores, né, o Apache, o NGINX, muitos web servers, eles conseguem mandar num header específico a identificação do servidor, né? E você pode mudar esse parâmetro ou pode omiti-lo, tá? Isso daí é um recurso, por exemplo, em cibersegurança, né, pode ser usado em reconhecimento de ambientes, reconhecimento de redes. E aqui embaixo em domain, ele permite que você especifique um nome de domínio diferente, sua história esteja acessível pela internet, né? Ela permite isso, né? Dá para você
acessá-la remotamente através da internet. Eu não recomendo que você faça isso por razões óbvias, né? Mas se houver essa necessidade por algum motivo específico, sei lá, de repente você está hospedando algum serviço e tem que ter acesso externo pela internet, é aqui que você configura um nome de domínio customizado. Em seguida, aqui nós temos a configuração do serviço DHCP. DHCP é o Dynamic Host Configuration Protocol. É um serviço essencial nas redes modernas, né? Afinal, nós temos uma série de dispositivos, celular, tablets, TVs, que acessam a rede e não faz muito sentido você configurar isso manualmente. No meu caso, eu não uso a Synology como DHCP Server, porque essa função está configurada no meu roteador principal. Mas eu vou entrar aqui nas configurações para vocês darem uma olhada, e aqui a gente pode habilitar o serviço. A gente especifica os servidores DNS que vão ser configurados automaticamente nos clientes, nome de domínio, configurações de proxy, você pode fazer diretamente do Synology. Na parte de DHCP Clients, eu vou habilitar aqui, você pode associar, né, você pode fazer reservas de endereços IPs, assim como em qualquer serviço DHCP, através do MAC address do dispositivo. Então você especifica aqui o MAC address, o IP address e um hostname. E ele, sempre que seu dispositivo ingressar na rede e tentar fazer uma conexão, ele sempre vai pegar o mesmo endereço IP. Isso é útil em muitos cenários. E vejam que interessante, o serviço DHCP da Synology oferece toda uma área aí para você configurar o Pre-Boot Execution Environment, que é esse cara aqui, ó. Esse serviço é bastante útil, por exemplo, para thin clients ou quando sua máquina, seu servidor cresce, e permitir que sua máquina ela faça uma carga inicial de um sistema a partir da rede. Agora nós vamos entrar na guia Security, que é onde o DSM permite aí uma área exclusiva para você configurar todos os parâmetros relacionados à segurança do seu sistema. Aqui na aba geral a gente já tem uma série de parâmetros, né? Muitos deles aí ativados por padrão. Em seguida nós temos a aba Firewall. Você pode habilitar um firewall ou não, né? No meu caso aqui eu não uso, porque minha storage é só usada na minha rede interna. Porventura você for disponibilizar algum serviço externo, algum tipo de conexão através da internet, o firewall vai ser essencial. Parte de proteção, a gente tem uma proteção de DOS na interface de rede. Parte de accounts, aqui a gente configura os bloqueios automáticos, algumas funcionalidades adicionais, proteção de contas, clientes, ó, nós temos aqui, ó, clientes não confiáveis, clientes confiáveis. Então você pode configurar uma série de recursos aqui que vão aumentar em muito a sua postura de segurança. Parte de certificados, né? São certificados usados pelo próprio sistema. Pode adicionar, renovar, importar novos certificados aqui sem problema algum. Pode inclusive usar certificados personalizados que você já usa em outros sistemas aqui dentro do Synology. Na parte avançada, algumas outras filtros, mas nada de muito especial. A parte de tema é onde você configura a interface padrão de acesso ao Synology. Você pode configurar título de login, colocar logotipo da sua empresa você pode colocar. Também não tem nada de muito especial. Regional Settings, aqui é onde você configura parâmetros de data, hora, idioma. É nesta aba que você configura também o serviço NTP, né, a sincronização do relógio do sistema com o servidor, seja ele interno na sua rede ou externo. Ele permite também que o Synology opere como um servidor de tempo. Os dispositivos na minha rede se baseiem para a sincronização de hora, de tempo, de data, diretamente no storage. E a parte de notificações, né, você pode usar serviços de e-mail, SMS, push service, é uma série de eventos, aqui onde você configura os eventos que podem mandar notificações. Task Scheduler, aqui onde você cria rotinas, né, agendadas para algum serviço, alguma tarefa específica. Ó, tem uma série de coisas aqui, ó, de opções, tarefas agendadas, tarefas que são ativadas, algum gatilho, né, ó, um script definido pelo usuário, a limpeza da lixeira, por exemplo, serviços, né, para ativar, desabilitar um serviço, ó, parar. Ó. O DSM ele é bastante robusto, ele é bastante completo, tem muita funcionalidade. Aqui, Hardware e Power, tem como habilitar a compressão de memória, né, para melhorar a responsividade, né, o tempo de resposta do sistema como um todo. Power Recovery, aqui é onde você configura o Wake On LAN para o sistema ser inicializado por um disparo na rede. Aqui em Beep Control é onde você configura os eventos que vão disparar alarme sonoro, né, para você, por exemplo, o mau funcionamento de uma ventoinha, a degradação de um volume do sistema, quando o sistema liga, quando o sistema desliga. Em Fan Speed Mode, você
você configura a velocidade de rotação das ventoinhas. Em External Devices é onde você pode conferir aí detalhes, né, de um disco, por exemplo, um disco usado para backup, um HD externo, um SSD conectado. Impressoras, né, adicionar a impressora de rede, uma impressora local. Update e Restore, é por aqui que você atualiza, instala pacotes manualmente, backup das configurações do sistema. Você precisar fazer um Factory Reset, é nessa aba System Reset que você executa. Aqui na parte de aplicações não tem nada de muito interessante, né? A gente tem os privilégios de algumas aplicações, né, onde você pode configurar por grupo, por endereço IP de origem, Application Portal, proxy reverso, perfil de controle de acesso, serviço de indexação. A storage ela pode armazenar fotos, vídeos, media server diretamente no DSM. Então, nesses casos, se você usa, né, não é um recurso que eu uso, mas caso você venha utilizar esses recursos, é interessante ativar o serviço de indexação. Em Shared Folder 5, nós temos uma funcionalidade bastante importante do DSM, que é a replicação remota de dados, seja para efeitos de backup ou replicações aí para você manter a redundância do seu ambiente. Lembram-se que eu falei do serviço rsync? Ele é totalmente baseado no serviço rsync. Pode criar uma task aqui. Nesse caso, ele é específico para as pastas compartilhadas. Selecionar aqui uma pasta e aqui vem a aba de configurações. Você pode usar nesse recurso não apenas outras storages da Synology, você pode usar storage de outros fabricantes, como QNAP e até mesmo servidores Linux para fazer a replicação pela rede. E finalmente chegamos à última aba, que é onde estão as configurações de terminal e SNMP. Aqui você pode configurar os serviços Telnet, Secure Shell e você pode configurar também o serviço SNMP, Simple Network Management Protocol. Sabe na sua rede aí, da sua empresa, que você tem uns ABICs? Pois é, você pode monitorar a storage completa e todos os seus subcomponentes através dos ABICs habilitando o serviço SNMP. São serviços que eu não uso aqui, com exceção do SSH. E aqui, meus amigos, nós temos um detalhe importante, né? No mínimo curioso, mas a gente já fala sobre ele daqui a pouquinho. Uma importante característica não só da Synology, mas de qualquer storage que você venha a utilizar. É esse cara aqui, ó, a SCSI Manager. O SCSI, pessoal, eu já havia mencionado aí rapidinho que se trata de um protocolo de acesso a dispositivos de bloco através da rede. E o iSCSI é um serviço essencial em qualquer subsistema de storage. Eu diria que o iSCSI é o protocolo mais usado no universo de storage. E a característica fundamental do protocolo iSCSI, e aqui o torna um serviço amplamente utilizado e muito robusto, é o fato dele ser agnóstico à sua infraestrutura. Independente se você tem uma rede giga, uma rede 10 GB, uma rede de fibra, uma rede Ethernet, o protocolo iSCSI vai funcionar igualmente. Diferente, por exemplo, do protocolo FCOE, que é o Fibre Channel over Ethernet, que você precisa de uma infraestrutura muito mais robusta, muito mais complexa para usar esse serviço. O iSCSI, diferentemente, ele é muito simples e amplamente utilizado aí pelos maiores serviços de storage do mundo. E agora nós vamos ver o protocolo iSCSI na prática, né? O que ele oferece de interessante. Se você já tem alguma familiaridade com o protocolo iSCSI, já deve conhecer um pouco aí da terminologia, como LUNs, targets, snapshots e afins. Eu vou passar aqui rapidinho pelas abas. Target, né? Você cria os targets. Os targets, eles vêm com um número de IQN, e o IQN nada mais é do que um identificador único para um volume num subsistema aí de armazenamento em blocos, né? Num subsistema, pode ser uma storage, pode ser um servidor, pode ser qualquer coisa, né? O detalhe mais importante é que a identificação do IQN será usada no seu inicializador iSCSI para permitir a conexão com o dispositivo de bloco apresentado através de uma LUN. Basicamente aqui você tem o nome, né, do IQN, o endereço único dele. Você pode mudar isso aqui, não precisa exatamente ser, né? Esse é o formato padrão do IQN. O ideal é que você use alguma variação, né? Obedecendo, seguindo esse padrão, mas eu posso colocar qualquer coisa aqui, teste, por exemplo. Não é obrigatório que você use, né, todo esse tamanho aqui completo, tudo. O SHAP, você pode habilitar o SHAP ou o Mutual SHAP.
O SHEP nada mais é do que uma cadeia de autenticação, né, para permitir que você especifique as máquinas que devem ou não se conectar a uma determinada LUN. Aqui na parte de LUNs, né, a gente tem o princípio fundamental do armazenamento no iSCSI, que se dá através das LUNs, nomenclatura muito antiga do protocolo iSCSI, e significa Logical Unit Number, né? E é um identificador pelo qual você endereça um volume. Aqui na parte de criação de LUNs, antigamente nas primeiras versões do DSM, você podia criar dois tipos de LUNs. Você poderia criar LUNs diretamente num dispositivo de bloco, ou você poderia criar LUNs em file system, como é este caso aqui. As LUNs armazenadas diretamente em dispositivos de blocos tinham alguns problemas com estabilidade. Então a Synology cortou o suporte a esses tipos de LUNs e hoje o DSM só permite que você crie suas LUNs dentro de um volume, ou seja, uma LUN baseada em file system, né? Do ponto de vista técnico, não existe nenhuma diferença, nada significativo. De fato, você tem no acesso às LUNs uma camada adicional que é a camada de abstração da file system, né? Antes você não tinha isso, né? Era agnóstico ao tipo de file system. E por que eu estou mencionando isso? Porque você pode ter algum tipo de restrição de funcionalidades específicas no gerenciamento da LUN. Por exemplo, clonagem, criação de snapshots, existe uma série de funcionalidades que estão ou não disponíveis dependendo do volume, dependendo do tipo de file system que você está armazenando a sua LUN. E, portanto, nós precisamos escolher um volume, né, onde armazenar as nossas LUNs. Eu aqui já tenho criado, né, o volume 7, eu já tenho criado um volume especificamente para o protocolo iSCSI. Eu vou colocar um nome diferente, LUN YouTube, eu vou colocar 10 GB. Aqui nós temos a alocação de espaço, né, o Tick Provisioning ou Fin Provisioning. A diferença, o Tick, ele já cria o arquivo de LUN com o tamanho exato da capacidade que você provisionou, né, ou seja, no meu caso aqui ele já vai criar um arquivo de LUN de 10 GB, e isso já é pré-alocado no sistema. E no Fin Provisioning, ele cria um arquivo, ele pode crescer, né? Eu tenho essa capacidade de 10 GB provisionada. Eu posso, por exemplo, sei lá, armazenar algum arquivo que tenha 5 GB. O tamanho do arquivo final da LUN no Fin Provisioning vai ser um arquivo de 5 GB. Ele não vai alocar os 10 GB diretamente no arquivo. E aí cabe a você escolher o que é melhor para o seu ambiente. Normalmente, em ambiente de servidores, em ambientes corporativos, a gente usa o Tick Provisioning para permitir uma maior performance, né? Mas se você precisa de flexibilidade, é interessante você usar o Fin Provisioning. E caso você esteja em dúvida em qual escolher, escolhe o Fin Provisioning, ele te dá algumas funcionalidades a mais, ele te dá, como a própria interface sugere, uma locação de espaço bem mais flexível. E para esse exemplo aqui eu vou usar o Fin Provisioning, vou habilitar aqui as filters adicionais, né, as filters avançadas, Next. Nesta página aqui é onde eu vou associar o mapeamento da LUN com um target iSCSI, né? Eu posso criar um novo, eu posso usar um já existente, ou eu posso criar depois. Eu vou criar depois para mostrar para vocês com mais detalhe a criação de um target e como que você pode associar. Isso independe, tá, pessoal? Você pode fazer antes, pode fazer depois, não tem problema algum. Aqui a gente clica em Apply e ele já vai criar a nova LUN. Ó, vocês observam que ele tem uma corzinha diferente, né? As LUNs com ícone azul significam que são LUNs do tipo Tick Provisioning. As LUNs com ícone verde, LUNs do tipo Fin Provisioning. Aqui ainda na parte de LUNs, né, eu tenho algumas ações interessantes, né? Eu posso editar, né, como eu falei, né, o mapeamento do target pode ser feito em qualquer momento, né? E aqui uma funcionalidade interessante, né? Ele me permite que eu possa clonar aluno, né? E vocês podem ver, ó, que as opções são as mesmas, tá? Independente do tipo de LUN, eu tenho as mesmas funcionalidades. Mas é isso, eu vou clonar aqui para teste. Aqui eu escolho também o volume, né? Fazendo um clone. Não, Fin Provisioning, ele clona relativamente rápido, né? Porque depende só da alocação de espaço.
Bom, tá aí, pessoal, clone concluído, né? Eu tenho as mesmas características da Loom que foi clonada. Ainda dentro do iSCSI Manager, agora nós vamos ver aqui as funcionalidades de Snapshot, né? O Snapshot, como o próprio nome sugere, é um instantâneo, é uma fotografia de uma Loom já existente. É um recurso muito parecido com o clone, né? O snapshot é interessante, por exemplo, quando você vai homologar um ambiente, vai fazer algum tipo de teste. Então você cria um snapshot antes de você executar as mudanças, modifica tudo que você precisa fazer, e uma vez concluído que você não precisa mais do snapshot, você pode ou apagá-lo ou reverter para a condição anterior ao snapshot. Essa que é a característica importante do recurso de snapshot. Eu vou criar um snapshot aqui. Um detalhe importante, pessoal, é que no Fic Provisioning eu não tenho como criar snapshots, já que a minha file system ext4 não permite. Se você estiver usando BTRFS, você pode criar snapshots também em Loom's Fic Provisioning. Então nós vamos pegar a Fin Provisioning. Aqui, Settings. Você pode inclusive criar rotinas, né, para a criação automática desses snapshots. Tempo de retenção, aplicação. Ó. E o iSCSI é um protocolo tão importante, tão interessante, que eu diria para vocês que daria para fazer um vídeo só para falar dele. E talvez eu até faça no futuro. Depois vocês deixem aí nos comentários se vocês querem que eu fale um pouquinho mais sobre o protocolo iSCSI. Então tá aqui alguns parâmetros, né? Mas vamos criar o snapshot. Eu vou olhar aqui a lista, eu não tenho nenhum snapshot criado. Eu vou pegar o clone aqui. Aliás, vou pegar o nosso Loom do YouTube e vou criar um snapshot. Aqui a gente coloca uma descrição. Normalmente, quando a gente cria snapshots, a gente coloca um identificador de data, de hora ou do que está sendo alterado. Aqui é só um teste, eu vou colocar teste. O lock ele previne, né, que o snapshot seja automaticamente removido durante a criação de um snapshot agendado. Tanto faz aqui, é só para efeitos de demonstração. Eu vou deixar lock e vou criar um snapshot. É muito rápido, tá, pessoal? Porque eu estou criando o snapshot de uma Loom Fin Provisioning. Então é uma Loom que, embora esteja provisionado 10 GB, é uma Loom que está vazia, não tem nada. Então é extremamente rápido para criar o snapshot. Aqui, se eu vier em Snapshot List, está aqui, Crash Consistent, Teste, Health e está bloqueada. E aqui, pessoal, está a característica fundamental de um snapshot. É a capacidade de eu restaurar para aquela condição antes de passar por modificações, aquela condição original em relação à Loom. Tanto que ele avisa aqui, né? Ó, todas as mudanças nesta Loom, desde a criação do snapshot, ele coloca a data, coloca a hora, serão perdidas. Ou seja, se eu restaurar tudo que eu fizer do ponto de criação do snapshot em diante, será perdido. Como eu falei, isso é muito útil para você homologar um sistema, homologar um ambiente, uma mudança de arquitetura, uma mudança de infraestrutura que envolva dados lógicos. Não vou perder nada, então clico aqui em restaurar, ele já está processando, já deu 100%. Detalhe, eu ainda mantenho o snapshot aqui, né, ele não apaga o snapshot, o fato de eu fazer a restauração não implica na deleção dele, e se eu quiser apagar, eu preciso vir aqui e apagar manualmente. Prontinho, apaguei. Recurso muito importante, muito interessante. Essa parte de iSCSI aqui da Synology é fantástica. E agora, meus amigos, eu vou mostrar para vocês na prática como que funciona o protocolo iSCSI. Para isso a gente vai ter que criar um target. Lembram-se que eu não tenho nenhum aqui, né? Vamos criar um target. Aqui no IQN, para facilitar as coisas, eu vou trocar e vou colocar teste. Não vou habilitar o SHAP, né? Não precisa de nenhum tipo de autenticação. Como eu já tenho uma Loom ali existente, eu não vou criar uma nova, né? Eu vou usar aqui uma Loom que eu criei para esse vídeo. Então está aí, nosso target já foi criado, já está associado com uma Loom, tudo certinho, ó, já tem o target aqui, né, ó, a SCSI Target Mapping. E agora, meus amigos, nós vamos entrar em outra máquina. Eu vou pegar uma máquina Windows. Importante mencionar, pessoal, que para que você use uma Loom dentro do protocolo iSCSI, você tenha um inicializador iSCSI. A grande maioria dos sistemas operacionais já traz embutido, o Linux tem,
inicializador iSCSI. O Windows, a partir da versão Pro, não precisa ser o Windows Server, já tem um inicializador iSCSI, inclusive é o que eu vou demonstrar aqui, é uma máquina com Windows 11. O macOS, infelizmente, não tem um inicializador iSCSI nativo, você precisa usar softwares aí, componentes de terceiros, então eu nem uso isso aqui no ambiente Mac, tá, pessoal? Iniciador iSCSI. Então, o serviço não está sendo executado, o serviço não pode ser iniciado. Pronto. Basicamente aqui no destino eu vou colocar o endereço IP da storage, conexão rápida. Lembram-se do target? Ó. Target teste, conectado, concluído. O inicializador iSCSI da Microsoft é fantástico, ele é muito simples de configurar. Bem diferente do VMware. Depois, se vocês quiserem, eu subo um ambiente de VMware, eu subo um host ESX, só para mostrar para vocês como é que funciona esse mapeamento no VMware. É mais chatinho, mas funciona muito bem também. Aqui a gente tem os volumes, né? Eu não tenho nada, ó, a configuração automática, ele já trouxe aqui, né, o identificador. E por aqui tá pronto, pessoal. Já está mapeado. Agora nós vamos no gerenciador de disco. Aqui no gerenciador de disco, né, o disco não está inicializado, é uma LUN nova, né? Ele já me pede aqui para selecionar o tipo de partição, né? MBR ou GPT. Pessoal, sempre que possível GPT. MBR é o modelo antigo, né? 10 GB. Eu vou criar um novo volume. Vou atribuir a letra D. Formatar aqui. LUN. Executar formatação rápida. Eu vou deixar em FAT32 para a gente não ter nenhum tipo de overhead. Aí tá criado o disco, já está formatado. Teste LUN, unidade D. E essa, meus amigos, é a mágica do protocolo iSCSI. Uma unidade como se fosse um disco local, mas na verdade está sendo acessada pela rede dentro da minha storage. Aí, para todo efeito, é um disco local, Synology iSCSI Storage iSCSI Disk Device, e você tem todas as funcionalidades que teria num disco físico, num disco local. E o mais legal, com toda a flexibilidade de uma LUN iSCSI. Por exemplo, eu tenho 10 GB, né? Vamos voltar aqui. Essa é uma flexibilidade interessantíssima, né? Eu posso aumentar a capacidade. Ele dá um alerta, né? Eu vou ignorar, né? Porque eu tenho mapeado. Se eu tivesse, por exemplo, gravando dados, isso poderia dar problema. Aqui, ó. Eu aumentei 20 GB. Nossa LUN, que foi criada com 10 GB, agora tem 20 GB. Vamos ver isso aqui agora no Windows. Ah, já apareceu, ó, 10 GB a mais. Eu vou aumentar de novo o volume. Vou colocar 40 GB. Aumentei, já está com a nova capacidade. Agora nós vamos voltar lá e estender o volume. Aí, volume estendido. Agora temos 40 GB. Essa é a demonstração de como funciona o protocolo iSCSI, o quanto ele é versátil, o quanto ele é flexível. Eu vou colocar o disco aqui em offline. Eu vou desconectar. Aí, então, essas são as LUNs, os targets. Eu tinha entrado aqui em Edit, né? A gente tem uma série de outros parâmetros que na guia geral. Advanced, a gente consegue fazer a soma de CRC, né, para integridade. Permitir múltiplas sessões, ambientes de servidor, em ambientes, por exemplo, de VMware. É muito importante que esta opção ela esteja ativada, tá? Porque normalmente a gente usa o Multipath I/O para fazer o acesso, né? Inclusive ele dá um aviso, né? Indicando evitar corrupção de dados, etc. e tal. Você precisa de uma file system que seja compatível, né, com cluster como VMFS, o CFFS, o CFS. Então é muito importante, né, para cenários de servidores você ter habilitado essa opção.
Parte de mapeamento, aqui novamente, né, você pode mapear a uma ou várias LUNs. Você pode ter várias LUNs mapeadas no mesmo target. Network Binding, você pode vincular o target a uma interface de rede específica. Aqui a parte de masking, né, para você mascarar alguns tipos de permissões, é possível você fazer alguma restrição, né, por exemplo, somente leitura, sem acesso. Na parte de settings, né, a gente tem o ISNS, que é muito raro ser usado, né, só quando você tem um ambiente com muita uso intensivo do protocolo iSCSI, tem vários servidores, vários storages que dependem do protocolo iSCSI, aí você cria um Internet Storage Name Service. IO Queue Depth, então sugiro que, a não ser que você saiba exatamente, de novo, o que você está fazendo, deixa no valor default, talvez tenha algum impacto aí de performance, alguma coisa do tipo. Profundidade de filas maiores, né, podem ajudar no throughput em redes de 10 a 40 gigabits Ethernet e em ambientes que utilizam SSD. Gravação em baixa capacidade é uma proteção, né, que o mecanismo do iSCSI permite, pelo menos na implementação da Synology. Aqui o Space Reclamation, né, você configura, né, para modo balanceado, priorizar a consistência de I/O ou priorizar a reclamação do espaço. São coisas que normalmente a gente não mexe. A parte de logs, né, tudo que é feito aqui, criação, deleção, restauração de snapshots. Para apagar uma LUN, né, eu vou demonstrar aqui como que você apaga uma LUN. Seleciona ela, clica em remover. O DSM sempre vai pedir uma confirmação por senha, isso é muito importante, questões de segurança, para não ter perigo de você fazer nada de errado. Você tem que colocar a senha e clicar em Submit. Igualmente, você pode apagar um target. Aqui você pode até, inclusive, apagar o LUN automaticamente, aquele LUN que esteja associado ao target, não é o caso aqui. Mesma coisa, confirmação de senha, clique em Submit. Já apagou o target, o LUN também já apagou. Pessoal, de overview, de hands-on, na verdade, né? No sistema DSM, a gente já concluiu. Eu acho que eu passei por todos os parâmetros, pelo menos aqueles que são essenciais para a administração do subsistema de storage. A gente viu aí a parte de iSCSI, a gente viu na prática, inclusive, o funcionamento, o mapeamento de uma LUN, uma máquina Windows. Passei pela parte de rede, Storage Manager. Dessa parte aqui, a gente finalizou. Não tem mais o que falar sobre o DSM, basicamente é isso. Existem algumas outras filters, por exemplo, dá para instalar programas, né? Ele tem aqui o Package Center, permite que você instale aplicações, e a gente tem diversas coisas, ó, aplicação para backup, servidor DNS, antivírus, tem uma série de aplicações que você pode instalar. Tem o PhotoStation, Storage Analyzer, Presto File Server, né, estação de vigilância, tem um monte de serviços, Synology Calendar, servidor web dev, servidor de VPN. Como eu disse, é um servidor completo, né? E assim como qualquer servidor, você pode instalar pacotes, componentes adicionais, tem muita coisa, inclusive tem RP, tem HRM, tem ITSM, solução de ITSM, TeamViewer, Tomcat, tem uma série de outras coisas. Neste meu modelo, infelizmente, virtualização não é suportada, mas nas storages modernas, nas storages, obviamente, que contem com hardware mais parrudo, mais robusto, você pode instalar virtualização, você pode instalar um hypervisor diretamente no seu subsistema de storage. E pode subir container, máquinas virtuais, uma série de coisas aí diretamente da storage. Ver se tem alguma outra coisa aqui relevante, né? O Security Advisor, né? Para quem tá antenado aí, né? Com a parte de segurança, o Security Advisor, ele se baseia em algumas boas práticas, né? Relativas ao sistema DSM. E ele traz aqui alguns insights, algumas recomendações que você pode fazer para melhorar a segurança do seu ambiente. Uma filtre interessante, né? O FileStation é um explorador de arquivos, né? Através do FileStation você pode copiar arquivos, fazer réplicas, backup, né? Tem umas funcionalidades bem interessantes. Pode fazer download para sua máquina local a partir do FileStation, montar conexões remotas, pode montar inclusive uma ISO.
Aqui, ó, Source ISO Image File. Uma coisa que eu não mostrei é o acesso aos shares, né? O acesso aos compartilhamentos. Ele funciona tanto no Mac quanto no Windows. Eu vou mostrar primeiro no Windows. Vou abrir aqui o Windows Explorer. Aqui, ó, o endereço IP da storage. E já aparece aqui os compartilhamentos, né? Eu tenho o Share e tenho o Time Machine. O Time Machine é o volume específico, né, para os backups dos meus Macs. E o Share é onde eu guardo de tudo, né? Tem a pasta install, tem os sistemas operacionais. Eu posso, né, perfeitamente copiar arquivo, criar pastas, isso no Windows, e vou mostrar no Mac também. Aqui, ó, os mesmos acessos, né? Ele já está com as credenciais aqui inseridas. Time Machine, ó, meus backups, minha pasta de instalação. E é isso, a parte de DSM, né, a parte gráfica, né, do DSM já foi feita. Mas vamos voltar, lembram-se, né, que a gente passou, né, quando eu estava demonstrando aí as diferentes seções, as diferentes abas do painel de controle. A gente passou por um tópico aí que me chamou a atenção, eu avisei, né, que tinha um detalhe importante, que é o serviço SSH. E meus amigos, o DSM, né, o Disk Station Manager, ou Sino OS, né, como você preferir, Sino OS, ele é um sistema gráfico, né, a gente está acessando aqui através de uma página web, mas por debaixo aí dessa roupagem, né, por debaixo dessa cara bonitinha, nós temos um Linux, né? O SignOS, né, o DSM é baseado no Linux. E se eu tenho aqui acesso Telnet, se eu tenho acesso através do Secure Shell, significa que eu consigo acessá-lo através de um terminal, através de um cliente de SSH, né? E é isso que nós vamos começar a ver agora. Nós vamos brincar dentro do DSM. É a parte mais divertida, né?